Muito bem, 13 de dezembro, um dia importante e Gilmar Mendes lembrou do que estamos falando. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, lembrou hoje nas redes sociais que o dia 13 de dezembro de 1968 marcou a instauração do Ato Institucional de número 5, o AI-5, durante a ditadura militar. Ele escreveu o seguinte: há 56 anos era editado o AI-5, um dos mais graves ataques às instituições e símbolo da tortura institucionalizada. O ato endureceu a ditadura militar e suspendeu direitos civis e políticos. Esse 13/12 é um convite à memória para que atos como esse jamais se repitam. Muito bem lembrado, ministro, 56 anos hoje do Ato Institucional número 5, que instaurou a ditadura absoluta no Brasil. Né? Para vocês terem uma ideia, o ato Institucional número 5, o presidente poderia suspender as atividades do Congresso Nacional, como suspendeu. Suspendeu. Né? No dia 13 de dezembro de 68, o Congresso só voltou a funcionar no dia 22 de outubro de 69. O Congresso ficou fechado. Né? Cassar mandado de parlamentar unilateralmente, suspender direitos políticos de qualquer cidadão brasileiro, confiscar bens considerados ilícitos, sem processo legal, impedir a justiça de julgar qualquer ato presidencial. O presidente virava um tirano. O AI-5, 13 de dezembro de 68. Acontece que o Costa e Silva, no fim desse dezembro de 68, ele teve uma trombose cerebral, ficou afastado do governo. Pedro Aleixo era vice dele, que foi contra o AI-5, não assumiu e no lugar assumiu uma junta militar, que ganhou o apelido de os Três Patetas, né? Que passaram a governar até a indicação, aí abrir o Congresso para votar o nome do Médici, para sucedê-lo, que foi o período da ditadura ainda mais, né, agressiva. Almirante Augusto Rademacher, ministro da Marinha, general Aurélio de Lira Tavares, do Exército, e brigadeiro Márcio de Souza Melo, ministro da Aeronáutica. A junta militar passou a mandar no Brasil. Né? O Aurélio de Lira Tavares, o Vólio Bene, ele gostava de fazer poesias e tinha um pseudônimo, Adelita, se é que você me entende. Aurélio de Lira Tavares, Adelita. Né? E se tornou um acadêmico, fazendo poesias, mas boas, Reinaldo? Não, hediondas, obviamente. Né? E o AI-5, saibam os senhores, a ditadura absoluta tem o seguinte preâmbulo. A Revolução de 31 de março, chamada de Revolução, né, o golpe, teve, conforme decorre dos atos, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências do sistema jurídico, assegurasse autêntica ordem democrática. Então eles estão falando, o golpe foi feito para assegurar a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade. E considerando isso, nós estamos baixando o AI-5. A ditadura absoluta em nome da liberdade. O que tinha mesmo lá na minuta golpista do Bolsonaro? A minuta golpista do Bolsonaro apareceu para assegurar o quê, Vólio Bene? A autêntica liberdade, claro. Obviamente. Lembrando que o Bolsonaro compareceu pessoalmente a um ato em frente ao QG do Exército que pedia a decretação de um novo AI-5. Mas hoje também é um dia feliz para a democracia. No dia do AI-5, não é que foi 13 de dezembro, 13 de dezembro de 68, nascia um dos homens que ajudaram a sustentar o bastião da democracia, que está fazendo aniversário hoje. Portanto, 56 anos hoje. Alexandre de Moraes, né, que segundo o Dino, ele que é o mais odiado em certas áreas, não sou eu. Odiado por quem odeia a democracia. Inclusive algumas pessoas fantasiadas de colunistas. E aí nós fizemos uma homenagem minha do programa, do grupo Palavra Cantada. Eu cantava muito essa musiquinha para as minhas filhas quando elas faziam aniversário. E é claro que eu estou fazendo uma graça com o ministro, né? Que a letra acaba assumindo um sentido interessante
quando a gente o homenageia. Vai bem. Põe aí um pouquinho. Hoje eu sinto que cresci bastante. Hoje eu sinto que sou muito grande. Sinto mesmo que sou um gigante, do tamanho de um elefante. É que hoje é meu aniversário, e quando chega meu aniversário, eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes. Ministro Alexandre de Moraes, o senhor hoje é bem maior do que era antes, talvez, né? Tenha chegado ao topo da grandeza e lá permaneça, por favor. Porque o senhor foi uma das vozes que inequivocamente salvaram a democracia brasileira, salvaram pela voz, salvaram pelos atos, né? Porque há as palavras e há os atos. Não bastam palavras. Tem uma figura pública, não vou aqui fazer proselitismo, que cada vez que se pronuncia, nossa, mas é uma coisa assim, o discurso bastante tal, até com alguns floreios retóricos. Só que a hora de agir, aí vocês pensam um pouco, a hora de agir não acontece nada. Alexandre de Moraes sabe que o verba movent exempla trahunt. As palavras movem, os exemplos, os atos, as ações empurram ou puxam, depende do contexto para usar o verbo. Não basta falar. Para preservar a democracia, é preciso também agir. E agir dentro da lei, como, aliás, o ministro sempre fez, né? Efusivos parabéns ao ministro Alexandre de Moraes. Uma coincidência que poderia ser infelicíssima, ministro. O senhor nascer no dia da decretação do AI-5, virou, por tudo que vemos, sabemos e temos, uma coincidência absolutamente feliz. Porque o AI-5 morreu 10 anos depois. E o senhor, felizmente, está aí vivo e ajudou a salvar a democracia brasileira. Parabéns ao senhor.